Você já percebeu que tem pessoas que ficam presas a episódios do passado e por isso mesmo elas não conseguem vencer, não conseguem avançar, não conseguem conquistar nada na vida? Desprenda-se do seu passado. Esse é o nosso tema de hoje, nesse vídeo aqui do canal Academia da Vida. Pois é isso mesmo. Nós precisamos nos desprender do passado. A nossa vida ela é feita de ciclos, a nossa vida é feita de etapas. E por isso mesmo, nós não podemos estar presos em uma etapa, em um ciclo da vida. Nossos insucessos, nossas dificuldades, quer chamar de fracasso, tudo bem, nossos fracassos, eles fazem parte de uma etapa da vida. Já imaginou se a nossa vida toda fosse uma única etapa, onde você sofre uma experiência, você sofre uma frustração, você vive algo inesperado, e aí aquilo encerra-se a etapa toda da tua vida, e toda a tua vida acaba ficando resumida àquele momento, àquela experiência, seria muito ruim. Assim como o ano tem 12 meses, então cada mês tem a sua característica, assim como a nossa vida ela é contada em anos, e é por isso que ao término de cada ano vão se renovando as nossas esperanças para o ano que se segue, para o ano que se sucede, e aí nós temos aquelas expectativas de que tudo seja diferente. Assim como o nosso dia ele é regido pelas 24 horas, e nós vivemos uma agenda dentro do dia, hora para tomar o café da manhã, para almoçar, hora de trabalhar, enfim. Então, tudo isso são ciclos, são etapas da vida. Então, dessa mesma maneira, a nossa vida como um todo, ela é feita de ciclos e de etapas que não necessariamente precisa ser 12 meses, 365 dias. Porque nós podemos separar a vida em tantos ciclos, em tantas etapas, como falamos, minutos, segundos, minutos, horas, semana, mês, trimestre, semestre, bimestre, década, século. Então são ciclos, são vários, os ciclos são variados. E assim também na nossa vida temos ciclos que não necessariamente sejam cronológicos, mas são ciclos de acontecimentos, são ciclos de experiências. E aquela experiência ela pode encerrar um ciclo ruim. E aí você vai em busca de uma nova experiência que vai iniciar um ciclo bom da vida. Então tem pessoas que porque elas viveram uma experiência negativa no passado, elas sofreram de repente uma decepção, elas se frustraram com situações, com pessoas, com projetos, e aí elas ficam presas naquele ciclo, elas ficam presas àquele fato, ficam presas àqueles acontecimentos e esquecem dos ciclos posteriores, os ciclos que se sucedem, os ciclos que se renovam e perdem oportunidades imensas de vencer, de conquistar, de mudar a sua realidade. Nós temos a tendência de nos sentarmos em cima de um baú de episódios, de acontecimentos, e não nos desprendemos deles. Nós sentamos no nosso passado e ficamos ali, nos lamentando sobre aqueles episódios. Pois é isso que nós precisamos compreender, que a vida ela é feita de tantas oportunidades, e que nós precisamos então concluir, encerrar um ciclo. Nós não podemos eternizar ciclos da nossa vida. Tem pessoas que eternizam ciclos bons, viveram tantas coisas boas no passado e hoje já não é mais essa realidade. Mas elas continuam, elas insistem em viver hoje algo que não é real, que não é verdadeiro. É apenas uma memória, uma lembrança, é apenas uma sombra de um passado que foi bom. Então ela vive uma vida que não é uma realidade, é apenas uma sombra, é apenas uma lembrança. E outras pessoas, elas ficam presas a ciclos negativos e dizem, bom, eu nunca mais vou tentar, eu nunca mais quero essa experiência. Eu tenho dito muito isso. Pessoas, por exemplo, que tiveram uma experiência amorosa negativa, um namoro ou um casamento, onde sofreram até pelo abuso da outra pessoa, e elas dizem, bom, eu nunca mais quero me relacionar com ninguém. Prefiro ficar aqui com meus gatos, com meus cachorros, que não me traem, que não me fazem mal. Então tem pessoas que elas não fecham esses ciclos da vida. Ora, teve uma experiência negativa com uma pessoa, você não pode imaginar que todas as demais pessoas que você conhecer serão iguais àquela pessoa que muito te feriu e te frustrou. Você precisa cicatrizar essa ferida e seguir em frente, e olhar para frente, entendendo que há pessoas maravilhosas para você se relacionar. Certamente existe alguém que vai ser o teu par perfeito, e eu não quero entrar nos detalhes disso, porque não existem pessoas perfeitas, mas é aquele com quem você vai conviver e você vai conseguir expressar toda a tua felicidade junto com aquela pessoa. Então, pessoas que se prendem a esses ciclos do passado, pessoas que pegam uma experiência do passado e elas imprimem, elas fazem um carimbo e elas dizem, bom, isso aqui é a vida e eu não quero viver mais isso. Ou
isso aqui é a vida, foi maravilhosa, e para mim a vida vai ser sempre dessa maneira. Nós temos que viver cada ciclo da maneira como ele é. Cada fase tem as suas características. Cada ciclo, cada fase, cada etapa da vida traz suas próprias características. E essa é a coisa boa da vida. Graças a Deus que a vida não é monótona. Graças a Deus que a vida não é uma coisa só do início ao fim. Senão seria um tédio, não é verdade? Mas a vida era feita de experiências. A vida é feita de frustrações, mas de belas surpresas, de momentos maravilhosos, mas de momentos de tristeza. Essas emoções é que fazem, é que trazem o tempero da vida e que tornam a vida tão interessante. Não é? Então temos que viver isso ao máximo. Viva a tua vida ao máximo. Viva os momentos bons, viva os momentos ruins, mas viva. Tudo isso faz parte da vida maravilhosa que Deus nos deu. Agora, se você quer construir, se você quer realizar, se você quer realmente construir algo bom para você, para sua família, algo bom para a sociedade, algo bom para a humanidade, se você quer ser útil nessa vida, eu acho que todo ser humano ele deve ser útil. Eu acho que todo ser humano nasceu com uma utilidade, nasceu com um propósito. Então, se você quer viver o teu propósito, se você quer viver a utilidade para a qual você nasceu, você precisa olhar para frente e não mais olhar para trás. Seja os momentos bons ou ruins do passado, ficaram para trás. Olhe para frente e vai vivendo, construindo. E outra coisa que nós precisamos entender, não é? A vida, ela não está aí para nós vivermos passivamente, e sim ativamente, realizando, construindo, mudando cenários, mudando realidades. Nós temos o controle da vida que Deus nos deu, exceto em relação àquelas coisas que Deus ele faz questão de ter o controle absoluto. As demais coisas nós temos a liberdade de viver, de exercer, de construir as realidades. Ora, se eu escolho uma pessoa ruim para conviver, eu vou construir um relacionamento ruim, eu vou ser infeliz, mas se eu escolho uma pessoa boa para viver, eu vou viver um relacionamento bom. Então, tudo isso depende daquilo que eu decido, daquilo que eu escolho. Nós geramos as realidades ao nosso redor, nós geramos as realidades nas quais nós vamos viver. E aí eu quero trazer algo muito, muito, muito interessante. E tem pessoas, como eu tenho dito, tem pessoas que não conseguem sair do ciclo, né? Não conseguem fechar o ciclo. Não conseguem sair do passado, se encerram lá e ficam presas a ele. Como Deus é o grande incentivador de recomeços, como Deus é aquele que sempre vai estar disposto a abençoar os nossos recomeços, porque recomeço fala de fé, fala de acreditar em coisas melhores. Então Deus mesmo, ele nos incentiva. E eu quero ler um versículo que demonstra o quanto Deus ele espera o recomeço de nós, mas sempre que recomeçamos de maneira melhor. Nós falamos aqui no último vídeo, por exemplo, sobre o exemplo de Caim, que Caim poderia ter recomeçado de maneira diferente, que Deus disse para Caim recomeçar de maneira diferente, mas Caim não deu ouvidos a Deus e preferiu recomeçar da pior maneira possível. Nós mencionamos isso aqui. E eu quero trazer um texto agora, bíblico, que é muito importante, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, está aí na tua tela, e diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Olha que coisa fantástica. Deus está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Deus está dizendo, eu vou fazer caminho no deserto. Eu vou fazer rio onde já há sequidão. E quando a gente para pensar nessa palavra que Deus, é Deus que está dizendo isso, eu fico imaginando um deserto, então Deus está colocando um caminho. Sabe o que significa isso? Que você não precisa ficar perdido no meio do deserto, procurando para que lado você vai, se para o norte, se para o sul, se para o leste, se para o oeste. Deus ele vai fazer o caminho, é só você seguir o caminho. É só você estar disposto a seguir o caminho, porque Deus mesmo está fazendo o caminho para você. E Deus, ele faz caminho de sucesso, não é de fracasso. E, ao mesmo tempo, esse texto nos dá um entendimento de que Deus coloca um caminho no deserto e, beirando o caminho, Deus faz um rio. Porque deserto é lugar de sequidão. Então Deus está dizendo, porei águas, farei um rio nos lugares áridos. Então Deus providencia para nós no deserto um caminho a ser seguido e um rio para que saciemos a nossa sede. Então, tudo que nós precisamos é depositar toda a nossa confiança nesse Deus que nos ama, nesse Deus que quer que a gente se relacione com Ele, que a gente o agrade, que a gente faça a vontade dEle, que a gente viva segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque Deus sempre estará disposto
a nos abençoar se nós assim procedermos. Então ele diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem fiquem pensando nas coisas antigas. Deus está dizendo, olha, siga o caminho para frente. Se as coisas passadas te levaram a um deserto, se as coisas antigas, se as tuas experiências do passado te levaram ao deserto, talvez ao deserto que você está vivendo hoje, Deus está falando, olha, coloca um caminho no deserto, saia do deserto, siga esse caminho pelo deserto e eu vou prover água para matar a tua sede nesse deserto. Não fique olhando para as coisas passadas, diz o Senhor. Não fique se lembrando das coisas antigas, porque Deus faz algo novo. Ele está dizendo, eu faço algo novo. Será que você não percebe? Eu faço algo novo e já está saindo à luz. Então, amados, Deus está gerando algo novo na tua vida. E se Ele está dizendo, eu mesmo apago as tuas transgressões e dos teus pecados do passado, eu não me lembro mais, por que você vai ficar se lembrando? Por que você vai ficar se remoendo? É hora de pôr um fim nas tuas experiências amargas. É hora de você olhar para Deus e você seguir em frente debaixo das bênçãos dele. Fique com Deus, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, por favor, nos ajude a crescer esse canal. Comente com as pessoas que você conhece. Fala, olha, eu conheci um canal, tem uns vídeos interessantes. E compartilhe o link para essas pessoas. Vamos fazer uma campanha de crescimento desse canal? Vamos fazer esse canal crescer? Nos ajude aí. E não esqueça de deixar o like também, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus e vamos lá. Vamos construir realidades novas.